nossa reflexão de hoje nós vamos falar sobre os olhos do Senhor que estão por toda a terra, por toda parte, porque Deus é onipresente, né? Quando se fala os olhos do Senhor, é a presença de Deus em todos os lugares. Nós vamos falar sobre isso para a gente entender um pouquinho mais como precisamos estar nos organizando na presença de Deus. A nossa leitura hoje é em Hebreus capítulo 4, versículos 12 ao versículo 13. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. É muito sério a palavra de hoje. E se você tiver oportunidade, tiver com sua Bíblia, acompanha, porque vamos ler um pouco mais a palavra de Deus hoje, né? Nossa reflexão hoje, nós vamos ler um pouquinho mais da palavra do Senhor. E esse trecho que a Eliana acabou de ler nos faz entender que Deus conhece todas as coisas, conhece o nosso íntimo, Ele sabe, está em todo lugar e sabe das nossas intenções. Por isso, irmãos, é bom estarmos lendo a palavra de Deus para ela nos abrir os olhos, para não nos deixar cair no erro e não pecarmos contra o Senhor. Provérbios 15, versículo 3 diz: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Vivemos num mundo mau, cheio de obstáculos, cheio de pessoas perversas. Também há pessoas boas que procuram fazer a vontade do Senhor. Em que grupo você se encaixa nesse momento? Os olhos do Senhor é uma expressão que aponta para a presença de Deus em todos os lugares. Todos os nossos atos e tudo que ocorre na terra é do conhecimento de Deus. A presente consciência do Senhor sobre nós, com que não sejamos sábios aos nossos próprios olhos. O senso da presença de Deus nos ajuda a manter o respeito e a vigilância quanto às nossas próprias atitudes. Quando estamos atentos com as nossas atitudes, dificilmente seremos imprudentes e arrogantes. Por isso, é importante ter consciência de que Deus vê tudo o que cada um deve examinar-se a si mesmo, considerando o seu caminho diante do Senhor. Tanto é que nós vamos ler um pouquinho hoje mais da palavra de Deus. Nós vamos ler lá no livro do profeta Daniel. Nós vamos ler sobre a festa do rei Belsassar, que se encaixa muito bem no que nós acabamos de falar aqui. Nós devemos ter muito cuidado para não ser arrogantes e pecar. Nessa tragédia que está acontecendo agora com os nossos irmãos no Rio Grande do Sul, vimos relatos de desvio de ajuda, né? Abuso de crianças, pessoas tentando se beneficiar de alguma forma em cima dos que estão necessitados nesse momento. Não só na tragédia, mas em todas as áreas da nossa vida, seja na sua posição de administrador público, né? Um político, ou na justiça, como talvez um advogado, juiz, alguém que deve ajudar outra pessoa, alguém que deve reconhecer a verdade e cuidar para que a justiça seja feita, aquele que deve cuidar do que é para ser direcionado para as pessoas mais carentes e precisam. Na empresa onde você está, se você é um administrador ou talvez um subordinado, enfim, Deus está acompanhando a nossa trajetória aqui. Se queremos a aprovação de Deus, temos que ficar atento às nossas escolhas, porque Deus não está indiferente às situações que estão acontecendo ao nosso redor. Ele está acompanhando e vê todas as coisas. Muitos acham que se tirar vantagem do próximo para se dar bem é uma pessoa esperta. Mas veja bem, mas sem a aprovação de Deus não seremos aceitos por Ele. Veja o que o Senhor Jesus diz lá em Marcos 8:35 ao versículo 38, quando Ele diz: pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonha de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará também dele,
quando vier na sua glória, na glória de seu Pai e dos santos anjos. Jesus deixa bem claro que nós devemos observar e obedecer ao Senhor. Que adianta nós ficarmos feitos loucos trabalhando, tentando se beneficiar às custas de outras pessoas, talvez até defraudando alguém, né? Tirando de alguém para se beneficiar, se enriquecer, e para onde você vai levar tudo que você está fazendo? Jesus deixa claro, também, se nós nos envergonharmos das suas palavras, né, do seu evangelho, porque muitas pessoas hoje, quando sentem a oportunidade de se dar bem em alguma situação, tirar proveito de alguma coisa e não faz, é questionado pelos colegas porque foi burro, perdeu a oportunidade de ter se beneficiado de alguma forma. Aí entra o que Jesus está falando. Se alguém se envergonhar de mim, se você se envergonhar de ser honesto, de servir a Deus, de praticar a justiça, Deus também vai se envergonhar de você no dia que Ele voltar. Veja o relato do banquete em que o rei Belsazar fez lá em Daniel capítulo 5. É uma história interessante que vale para a gente ler e observar, quando diz que certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e eles beberam muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para que trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e seus nobres e as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém. E o rei e seus nobres e as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam vinho, louvaram aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro e de madeira e de pedra. Veja bem que loucura, né? A partir desse momento, já entra a loucura no coração do homem, achando-se que, pela soberba, já está acima de Deus, usando os utensílios que era do Senhor, do templo de Deus, para os seus banquetes. No versículo 5 diz: mas de repente apareceu dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede da parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam e as suas pernas vacilaram. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos, e disse a esses sábios de Babilônia: aquele que lê essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço, e será o terceiro de importância no governo do reino. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição nem dizer ao rei o seu significado. Diante disso, o rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado e o seu rosto mais pálido. Seus nobres estavam atordoados, alarmados. E tendo a rainha ouvido os gritos do rei e de seus nobres, entrou na sala do banquete e disse: ó rei, vive para sempre. Não fiques assustado, nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Da época do teu predecessor, verificou-se que ele tinha percepção, inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, teu predecessor, o rei o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel, e ele dará o significado da escrita. Assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: você é Daniel, um dos exilados do meu pai, o rei trouxe de Judá? Soube que o espírito dos deuses está em você, que você possui percepção, inteligência e uma sabedoria fora do comum. Trouxeram os sábios e os encantadores à minha presença para lerem essa inscrição e me dizerem o seu significado. Eles, porém, não conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de interpretação e de resolver mistérios.
Se você puder ler essa inscrição e dar-me o seu significado, você será vestido de vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço e se tornará o terceiro de importância no governo do reino. No versículo 17 diz que: então Daniel respondeu ao rei: podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, eu lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. O rei foi Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava, e a quem o rei queria poupar, poupava, e a quem promover, promovia, e a quem queria humilhar, humilhava. Mas quando o seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens, e a sua mente ficou como de um animal. Ele passou a viver com os jumentos selvagens e a comer capim como os bois, e o seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder a quem ele quer colocar. No versículo 22 diz: mas tu, Beltsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesse de tudo isso. Pelo contrário, tu te exaltaste acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvastes os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificaste o Deus que sustenta as suas mãos e a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. E aqui está no versículo 25, quando ele diz: esta é a inscrição que foi feita: Menem, Menem, Tekel, Parsim. Este é o significado dessas palavras. Menem, Deus contou os teus dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, fostes pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos nobres aos medos e persas. Então, por ordem de Beltsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram terceiro em importância no governo do reino. Mas veja no versículo 30 e 31, quando diz: naquela mesma noite, Beltsazar, rei dos babilônios, foi morto, e Dário, o medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Nós devemos ter muito cuidado, porque Deus está acompanhando os nossos atos aqui na terra. Essa é a história do rei Beltsazar, que mesmo sabendo da história de Nabucodonosor, devido à sua arrogância, foi levado para viver com os animais. Poderia ter se humilhado e confiado em Deus, mas foi arrogante, foi imprudente, foi soberbo e foi levado à morte e perdeu o seu reino. Agora nós podemos parar um pouquinho para pensar em Jó, no capítulo 2, quando o versículo 3 diz: disse então o Senhor a Satanás: reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Os dias foi contado e foi achado em falta na balança. O rei Beltsazar. Aqui vemos Jó diante do Senhor, que mesmo Satanás tentando incriminá-lo, o Senhor percebia que era sem motivo, cuidava de Jó. Amigos, Deus está acompanhando a nossa trajetória aqui na terra. Ele sabe dos nossos atos, das nossas ações. Não adianta você fazer nada escondido, porque Deus sabe. E Ele conhece todos os nosso coração e as nossas intenções. Veja que Deus observa as nossas vidas, Ele sabe das nossas ações.
Acredito que as provações que vêm sobre nós é para nos fortalecer, não para nos arruinar. Mas as tentações vêm para nos arruinar, para nos levar para distante de Deus. Agora as provações, ela nos fortalece. E Deus não está indiferente diante das nossas dificuldades. Talvez você está passando hoje dificuldade, mas esse não é o motivo de você se escandalizar e praticar algo que vai prejudicar o teu próximo, porque Deus está acompanhando todas as coisas. Em Hebreus 4:13 diz: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto, exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então não fique preocupado se está acontecendo alguma coisa ruim com você. Saiba que Deus está no comando e sempre estará. Ele estará cuidando daqueles que o buscam, daqueles que o servem. A nossa alegria é saber que nesse momento, se sabemos que estamos em falta com o Senhor, podemos pedir para que Ele nos restaure, para que Ele nos livre do pecado, para que Ele nos fortaleça. E Ele quer fazer isso. Em Salmo 34:15 diz que os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos aos seus gritos de socorro. Qual é a dificuldade que você está passando? Não cometa o mal devido às dificuldades que você está enfrentando. Ou se você está numa posição elevada como o rei Belsazar, não deixe a soberba tomar conta do seu coração e praticar o mal e usar da posição que você está para machucar ou para defraudar, roubar o teu próximo, tirar aquilo que não pertence a você, porque Deus está de olho e Ele acompanha toda a nossa trajetória aqui nessa terra. O momento que nós temos agora é de nos apresentar a Deus e pedir para que Ele nos restaure, pois Ele é o restaurador fiel. Ele está pronto para nos resgatar dos nossos maus pensamentos, dos nossos maus desejos e nos trazer para a sua maravilhosa luz. Que nessa manhã podemos descobrir que através da palavra de Deus ela nos ilumina e nos traz a esperança de estar com o Senhor novamente. Se você está na prática do mal, fazendo algo que sabe que Deus não aprova, saia disso, mude de vida. É hora de buscar o Senhor, é hora de engrandecer o seu nome, é hora de dar um bom exemplo de cristão. Que Deus abençoe você. São estes problemas que na vida tentam, querem separar-me de uma paz que um dia encontrei. E por ela me entreguei assim, corpo, espírito, alma, coração. Na realidade, mesmo assim eu sei, sim, eu sei que Cristo é meu restaurador fiel. Tenho nele a minha fé selada, o Consolador habita em mim. Cristo, minha rocha, meu restaurador fiel. Cristo, minha rocha, meu restaurador fiel. E por ele me entreguei assim, corpo, espírito, alma, coração. E se não bastasse nos meus dias que a alegria ser um provador de confiança tal, eu tenho os olhos no futuro que desde há muito tempo escrito foi, já escrito foi. Só assim consigo me soltar, para então louvor da glória ser de Jesus Cristo, minha rocha, meu restaurador fiel. Cristo, minha rocha, meu restaurador fiel.
Só assim consigo me soltar.